por mais preocupante que seja, acho que fundamentalmente só mostra que o principal negócio do crime organizado não é mais apenas o tráfico de drogas. Eles estão, como diria ali na Faria Lima, diversificando a carteira de investimentos deles, só que da pior maneira possível. Aí fica aquela questão, né? Como o que as facções criminosas, né, o que elas vêm se inovando, né, e trazendo como novas novidades, realmente mostra aí realmente o nível que a gente está chegando. David, você quer complementar? Fica à vontade. Exatamente isso, Marinho, porque, como você bem trouxe, né, não é só o tráfico de drogas. E hoje as facções elas estão tendo faturamento maior com contrabando de combustíveis, bebidas e não com o tráfico de cocaína especificamente. Os dados do Fórum de Segurança Pública Brasileiro, né, mostram justamente que o crime organizado gerou uma receita de 146 bilhões de reais anuais a partir de 2022, com sonegação fiscal, não só de combustíveis e bebidas, mas também com cigarro, ouro e outros mecanismos. Já a droga teve uma receita aproximada de 15 bilhões de reais. Ou seja, por meio do tráfico, eles conseguiram ampliar horizontes e atuar nos mercados convencionais. E justamente nesse sentido que eu proponho que a gente converse agora com o Nívio Nascimento, ele que é assessor de Relações Internacionais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pessoal, e ele com certeza será capaz de explicar para a gente, pelo menos tentar explicar, como que eles chegaram nesses dados, né? Bom dia, obrigado pela presença, meu querido. Olha só, como é que vocês identificaram, então, essa ampliação dos ganhos do crime organizado? Conta pra gente. Bom dia, André. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui falando sobre esse relatório com vocês. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem se dedicado a tentar entender um pouco melhor essa economia do crime, que no Brasil, né, como um elemento-chave aí para nós tentarmos equacionarmos esse grave problema de segurança pública que nós temos, né? E no contexto desses trabalhos nós começamos a trabalhar com essa ideia de follow the products, seguir produtos, né? Tentando entender a amplitude, né, da infiltração do crime organizado nesses mercados, né? E a partir de uma série de workshops, consultas, pesquisa, nós selecionamos 4 produtos principais que não seria, por exemplo, possível trabalhar com tudo, né? A gente acabou de ver uma matéria sobre medicamentos, isso também é outro produto essencial aí para tentar entender o crime organizado no Brasil e as formas de operação. E isso deu origem a esse relatório, né, que aborda um pouco, tentamos fazer essa estimativa, né, do que seria a renda, né, desses mercados, e chegamos à incrível conclusão, né, talvez um pouco óbvia, mas também, num primeiro momento, nos pareceu algo estranho, né? Mas que, por exemplo, combustível, né, gera muito mais receita do que cocaína, né? Por uma série de motivos, né? Combustíveis todo mundo usa, são 500 milhões de carros no Brasil, todos os usos na indústria, né? E todas as coisas relacionadas ao combustível é natural que as organizações criminosas estão se apropriando, né, desses mercados, né, de diversas maneiras, por meio de fraudes, do devedor contumaz, que é uma questão central aí, desvio, roubo de cargas, né, de modo que é até difícil a gente falar em narco apenas, né, quando a gente fala em organizações criminosas como PCC, CV e todas as organizações que existem aos níveis estaduais, né, porque elas estão cada vez mais internacionais, transnacionais, sofisticadas e com uma capacidade de operação enorme, né, não apenas nos mercados mais tradicionais, que são armas e drogas, né, mas numa série de outros mercados, né, causando sérios danos aos territórios, como a gente acabou de ver aí na matéria sobre o tiroteio, né, na Avenida Brasil. Mas não apenas no Rio de Janeiro, né? A gente fez alguns estudos, as cartografias da violência na Amazônia, a gente nota um deslocamento dos homicídios, né, para cidades de pequeno porte no norte do Brasil, e isso associado à expansão dessas quadrilhas, e quadrilhas que não podem ser mais entendidas apenas por armas e drogas, né? Elas têm que ser entendidas por mercados muito mais complexos, né, que passam por combustíveis, por cigarros, né? A gente viu aí, eu acho que no início de janeiro, umas matérias sobre
o envolvimento de facções e de grupos organizados com a venda de cigarro a nível territorial, e entendendo que essa reconquista, né, ela não é só uma reconquista de segurança pública, né, dos territórios, né, essa é uma reconquista também fiscal, né, é uma reconquista que requer, por exemplo, livre comércio e competitividade no comércio, né, quando você tem produtos piratas, combustível adulterado, né, aquele empreendedor que é do bem, que quer seguir as regras, acaba sendo prejudicado, né? Então, foi para isso que a gente chamou atenção nesse relatório, tentando também ampliar um pouco dessa discussão sobre crime organizado por um prisma mais amplo, né? Por um prisma que abranja outros mercados, né? Afinal de contas, economicamente, hoje você não pode entender mais essas organizações criminosas apenas pelas armas e drogas, então vamos começar a tentar entender qual é o papel delas, né, em todos esses desvios, que representam somas assustadoras, né? A gente fala de déficit fiscal, né, de ausência de recursos, né, e quando a gente olha para só 4 mercados, né, aí, mercados importantes, é verdade, a gente percebe o dinheiro que se perde, né? E toda a ameaça, né, que a economia formal está sofrendo no Brasil, né? O que necessita de uma resposta, vamos dizer, coordenada, né? Necessita mais conhecimento, né? Ao fazer esse estudo, né, a gente teve que trabalhar com fontes variadas de informação. Eu acho que é cada vez mais importante incluir nessa agenda da descapitalização das organizações criminosas também a perspectiva dos produtos. Alguém quer fazer uma pergunta, eu suponho? Não, exatamente. Não, a tua fala é necessária e se isso aí que você está descrevendo não é um narco-estado, ou pelo menos a antessala de um narco-estado, eu sinceramente não sei mais o que é. Mas eu vou aqui com o Mano Ferreira aqui para contribuir também. Bom dia, Nível. Muito obrigado por estar aqui com a gente, trazendo esclarecimentos tão importantes sobre o funcionamento dos mercados ilícitos aqui no Brasil. E a minha pergunta vai no sentido comparativo. Quando a gente fala dessa forma de atuação das organizações criminosas, diversificando suas fontes de recurso, entrando em mercados como combustíveis, por exemplo, isso é uma especificidade do Brasil ou é um fenômeno que tem acontecido em outros lugares? Porque entender essa questão pode nos ajudar a pensar como endereçar a situação aqui no país, né? Como fazer com que esses mercados sejam menos influenciados pelo crime e mais funcionem de acordo com a lógica do mercado de prosperidade que todos desejam, né? Muito boa sua pergunta. Eu acho que o crime, esse tipo de criminalidade é eminentemente transnacional, né? A gente não consegue entender essas cadeias, né, e essas redes, esse ecossistema criminal olhando apenas por um país ou por um estado especificamente. E, por certo, esses ilícitos atingem vários países, né? Foi uma aproximação inicial, mas nós levantamos alguns dados da Traceit, que é uma organização que trabalha com rastreamento de vários produtos, né? E, por exemplo, rastreamento de petróleo fez a arrecadação subir em vários países, né? Eu acho que é Filipinas, eu não estou lembrado exatamente do dado, mas está aí no relatório. Chegou a 91% no primeiro ano que eles implementaram um sistema de rastreamento de combustível, porque existe uma maneira de você marcar o combustível, né, e você seguir o combustível. E isso é informação importantíssima para a investigação criminal e inteligência também, né, para entender a operação dessas organizações. Então, simultaneamente um problema transnacional a, vamos dizer, saídas e caminhos possíveis para diminuir esse problema, né? Um outro campo que a gente sempre fala, né, são as bebidas, né? O Brasil teve uma interrupção do Sicob, que era o Sistema de Controle de Bebidas, em 2016, e desde então, né, não há rastreamento, né, não há... há uma espécie de apagão de dados, né, sobre as bebidas no Brasil. O TCU mandou religar esse sistema, existe uma enorme polêmica aí ao redor desse sistema, mas o fato é que o Sicob também, no seu primeiro ano de operação, conseguiu fazer a arrecadação aumentar enormemente, né? Então, é necessário, o que esse estudo mostra, né? Que é necessário prestar atenção nos produtos e no rastreamento e em como
especialmente de produtos estratégicos com alta demanda, alta tributação, né? E que a gente vê muito pelo trabalho de vocês, da imprensa, né? Porque como não existe muito conhecimento sistematizado, né, sobre esse relacionamento de facções criminosas, milícias, né, e também grupos organizados que não estão no nível territorial, mas estão trabalhando, se infiltrando no Estado, né? Eu acho que pela empresa a gente percebe muito essa interconexão, né? E eu acho que é cada vez mais necessário entender, né, as formas de operação, gerando alternativas dentro do que da tão falada descapitalização das organizações criminosas, né? Eu acho que o Brasil fez alguns avanços específicos com COAF, com Polícia Federal, e eu acho que seria muito bom, né, se também se incluísse nisso essa perspectiva dos produtos, né? Porque os produtos não são apenas dinheiro, né? Eles às vezes são trocados, às vezes eles são utilizados assim num contexto de uma mesma operação que envolve vários ilícitos, né? O grande exemplo que o Fórum dá está nas cartografias da violência, que são os narcogarimpos, né? Estruturas que foram apropriadas por organizações criminosas, facções que, de certa forma, centralizam, né, toda a gestão dos negócios criminais, e isso passa por mercúrio, maquinário, combustível e uma série de coisas associadas, né? Então, tudo isso para dizer que talvez a gente ainda esteja engatinhando, né, em entender, vamos dizer, esse financiamento, né, e como fazer essa descapitalização das organizações criminosas. Essa foi nossa ideia e contribuição com esse estudo. Boa, Nívio Nascimento. Nívio Nascimento aqui com a gente, assessor de Relações Internacionais e realmente aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, evidentemente. Obrigado, mano. E baita explicação aqui pra gente. E a pirataria acaba sendo inevitável nessa sociedade consumista, economia cambaleante. As pessoas vão consumindo de maneira antiética e ilegal e partem para esse tipo de soluções, né? Mas vai muito além só de bens de consumo, né? Você acabou de dar um murro de realidade aqui no nosso queixo. Infelizmente, a gente está engatinhando aí em busca de uma solução. Obrigado pela presença. Obrigado. Meus amigos, quero ouvir vocês aqui também. Comentários, vamos com o David Digital. Não, acho que os dados eles são importantes porque se o Fórum Brasileiro de Segurança Pública conseguiu identificar o faturamento, as instituições que são ligadas à segurança, que são as autoridades, também têm mecanismos para se chegar de que forma que o crime organizado tem faturado dinheiro. Então, isso é extremamente importante para que avance nesse sentido, para que a gente realmente tenha mecanismos de verificação, de compliance dentro do sistema público e dessa maneira identificar esses desvios que são realizados, como por exemplo farmácia popular, que a gente acabou de mostrar, né, com diversos mandados de busca e apreensão sendo realizados, mas a quadrilha já desviou mais de 30 milhões, quase 40 milhões de reais, então é muito dinheiro que vai pelo ralo e que poderia estar gerando arrecadação para o governo, ou seja, para todos nós que pagamos impostos, mas que favorece somente o crime organizado. É isso aí. Pepe, quer comentar? Fica à vontade. Para você ver o nível de sofisticação do crime, né? 60 bilhões de reais o crime organizado ganha vendendo combustível de forma ilegal, mais tantos bilhões de reais vendendo cigarro, mais tantos bilhões de reais vendendo bebida ilegal e de forma clandestina, mas o problema da segurança está numa DPF que tem que ter um planejamento estratégico para entrar nos morros do Rio de Janeiro. Olha o nível de surrealismo que vive o debate de segurança pública no Brasil. É isso aí. Olha só, pessoal. Mano Ferreira, quer comentar? Fica à vontade. Eu acho que isso mostra como nós temos uma necessidade gigantesca de avançar com o império da lei no nosso país, porque o problema do crime está impactando não apenas esses mercados ilícitos tradicionais de droga e de armas, mas está afetando o funcionamento dos mercados. Isso atinge não apenas a capacidade de arrecadação do governo, mas isso distorce completamente o funcionamento da economia de mercado. Isso é muito grave, porque a gente está falando, em outras palavras, do crime impedindo o país de prosperar, de fazer com que as pessoas
possam enriquecer dentro da lei, dentro da legalidade. Então, num país que sempre foi muito dominado pela informalidade, no sentido das pessoas não conseguirem se legalizar e atuar dentro do mercado formal, o que a gente vê é que a informalidade tem perdido espaço para a criminalidade pura e simples, para os crimes organizados que distorcem completamente o funcionamento do mercado. E isso é muito grave para o nosso futuro.